Olá pessoal, me chamo Isabelle Brito e hoje, juntamente com a Rebeca, nós iremos falar sobre algumas curiosidades e aplicações no cotidiano dos espelhos. Nós utilizamos diariamente os espelhos, porém, nós não nos damos conta nas diferentes aplicações, nas diferentes formas que os espelhos podem ser usados. Existem 3 tipos de espelhos: os espelhos planos, côncavos e convexos. Os espelhos planos nós utilizamos principalmente em casa. Eles são os espelhos que são retos, como o próprio nome já diz. Eles servem para quando nós vamos olhar uma roupa, quando nós vamos nos olhar. Ou seja, eles são utilizados para nós observarmos maiores áreas e ele não nos mostra muitos detalhes. Já os espelhos côncavos, eles não são mais retos, eles possuem um raio de curvatura, e essa curvatura faz com que eles possibilitem a observação de pequenos detalhes, e por isso são utilizados para fazer a maquiagem ou para fazer a barba. O terceiro tipo é o espelho convexo. Ele também possui um raio de curvatura, só que a sua curvatura é oposta à curvatura do espelho côncavo. E por isso, ele faz o contrário do espelho côncavo. Ao invés de mostrar pequenos detalhes, ele aumenta o campo de visão. E com isso é usado principalmente para retrovisores, em lojas e nos ônibus, pois com essa ampliação do campo de visão, ele possibilita uma maior segurança. E também com isso, ele faz com que seja possível a observação de maiores áreas, porém não se tem mais a observação de pequenos detalhes. Atualmente, os espelhos são feitos de uma maneira um pouco diferente. Os espelhos planos, eles são fabricados a partir da aplicação sobre uma lâmina de vidro, uma camada de prata, alumínio e estanho. E sobre essa camada metálica é aplicada uma substância que serve para a proteção do espelho. Já para os espelhos esféricos, eles possuem algumas diferenças dos espelhos planos. Para eles é necessário utilizar uma base com o formato correto, e ela pode ser feita de vidro ou de algum polímero. No caso do vidro, essa base é feita depositando-se o vidro fundido em uma forma resistente com desenho do formato esférico. Depois dessa base é aplicada a mesma superfície metálica que foi aplicada nos espelhos planos e depois a mesma substância que serve para a proteção do espelho. A maioria das pessoas não conhece a história do surgimento dos espelhos. Ela não é muito conhecida e também ela não é muito investigada nem pesquisada. Porém, acredita-se que foi a superfície da água que inspirou essa criação. E algumas pesquisas que foram feitas revelam que aproximadamente no ano 3000 a.C. aconteceu a primeira tentativa de gerar uma superfície refletora. Esse ano, alguns povos experimentaram polir alguns metais e pedras com areia. Esses materiais, eles não formaram imagens nítidas, porém elas conseguiram mostrar contornos e formas. Foi somente no século XIII que surgiram os primeiros espelhos planos que nós conhecemos atualmente. Eles eram feitos por artesãos de Veneza e eram fabricados a partir do vidro e cobertos por uma fina camada metálica refletora. Através desse tipo de fabricação que nós conseguimos chegar ao que é hoje. Eles foram desenvolvidos, essa fabricação foi desenvolvida e feita por diversas pessoas. O espelho, ela é repleta de lendas. E além dessas outras histórias que eu contei, acredita-se que no começo os espelhos eles eram associados à prática de magia, por conta do seu brilho e da sua utilização em rituais. Ele também já foi considerado joia por conta do seu brilho e por isso ele podia ser vendido a um valor maior do que várias obras de vários grandes artistas dessa época. Os espelhos são utilizados todos os dias e vistos no nosso cotidiano sempre.
Em alguns momentos, o nosso objetivo é ampliar a imagem que nele é refletida, e um exemplo disso é o telescópio, coletar luz solar e utilizá-la como energia térmica no aquecimento de água, ver os nossos detalhes, e nesses exemplos o espelho que é usado é o côncavo. Utilizamos também o espelho convexo, e ele tem várias finalidades, mas entre elas é utilizado como retrovisor, mas para esse fim ele precisa ser utilizado com bastante cautela e cuidado, porque a imagem que é obtida nele é reduzida e isso traz alguns perigos para quem esteja usando como retrovisor. E para a finalidade de iluminação, os espelhos usados são os côncavos como refletores de luz, no caso de luminárias de vias públicas, industriais e etc. Então, pessoal, essas foram algumas curiosidades e aplicações no cotidiano dos espelhos. Obrigada por ouvirem e até mais!